Boa noite então, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui, hoje quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Estamos estudando uma série de sermões, um propósito de aprender a apreciar mais deste instrumento que o Senhor concedeu à sua igreja, né? Se nós aprendemos a analisar mais e melhor os sermões, mais cresceremos, mais podemos nos desenvolver. A ideia é esta, né? E nós vamos explorar mais um sermão do R.C. Sproul, pastor presbiteriano dos Estados Unidos, já falecido em 2017, intitulado Odres Novos. Odres Novos. O texto se encontra em Lucas capítulo 5, verso 33 ao 39, eu passo a ler. Lucas 5, 33 a 39. Eu vou ter que ler, tá? Os irmãos vão abrindo aí devagar, encontrando, clicando, né? Porque hoje a tecnologia é assim. Diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias se jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Então, Sproul irá expor este sermão em algumas sessões. Nós temos diante de nós 5 sessões. É um texto onde ele irá mostrar muitas ferramentas que irão nos ajudar. Então, vamos começar como ele mesmo intitula o seu tópico 1, o legalismo dos fariseus. Diz ele: os fariseus, que eram os ultraconservadores de Israel, criaram novas leis que Deus nunca impôs ao povo. Eles criaram suas próprias tradições, e sua tradição buscava exigir que os judeus jejuassem 2 vezes por semana, durante pelo menos uma parte do dia. Não apenas isso, mas em seu zelo pela justiça, eles começaram a ensinar a ideia de que o jejum era uma iniciativa tão justa que traria mérito à pessoa que jejuasse. Este era apenas mais um elemento das tentativas dos fariseus de se auto-justificarem. Aqui apenas um senão que é importante mostrar nesse sermão é o uso de fontes alheias às Escrituras. Então ele está fornecendo uma informação ao auditório, o qual ele não tem condições no momento de consultar se essas informações de fato são assim, que é a ideia de que os judeus tinham por semana 2 dias em que jejuassem. É possível? Claro que é possível que seja, mas quando é uma informação específica, talvez seja por benefício da igreja ter acesso à fonte, até para podermos comparar, porque assim ficamos apenas com a informação. De qualquer forma, isso não prejudica o seu discurso, a sua pregação. Só um cuidado, né, que deve ter o pregador e o auditório ao receber uma informação não verificável, né, pelo menos estar atento, né, qual o grau de dimensão de interpretação que isso vai ter no texto. Aqui, quase nada, assim. Não, há uma importância, mas não é algo que vai prejudicar a salvação, por assim dizer. Mas é um dado que vai justificar a pergunta dos fariseus. Continuando aqui. Em outra ocasião, Jesus repreendeu os fariseus por substituírem a lei de Deus por suas tradições, as tradições dos homens. Ele deve estar se referindo a uma oferta que eles tiravam da ajuda que poderiam dar aos pais, dizendo que era corban. Corban é uma oferta dedicada ao templo. Eles inventaram este nome e falaram: eu não posso ajudar meu pai e minha mãe, não posso dar de certo rendimento, porque o que eu recebo é para o templo.
Esta informação nós temos no Evangelho, a Jesus Cristo repreendendo os fariseus pelo exercício desse tipo de nomenclatura. Então isso era um legalismo, né? Estavam substituindo a lei de Deus, que é o 5º mandamento, honrar o pai e a mãe, por uma lei que eles inventaram. Esta é a primeira regra do legalista. O legalista legisla onde Deus deixa pessoas livres. Eles pegam o você pode e o transformam em você deve. Isso é fatal para uma vida cristã saudável. Os fariseus, que se consideravam o padrão máximo de retidão, foram os pais desse tipo de legalismo. Então, isso aqui é importante, porque quando as Escrituras silenciam, nós silenciamos também. Não podemos ficar criando uma legislação para controlar a liberdade alheia, se não temos de fato algo tipificado nas Escrituras Sagradas de maneira clara e indubitável. Isso é importante, senão cria-se um tipo de moralismo extra-bíblico que algumas igrejas podem usar. O segundo ponto do legalismo, continua Sproul, é a ideia de que você pode ganhar seu caminho para o céu legalmente, praticando boas obras ou obedecendo à lei. Novamente, os fariseus estavam na vanguarda daqueles que ensinavam esse erro fatal. Eles eram, como eu disse, ultraconservadores, mas o que zelosamente preservavam não era a lei de Deus. Esse ponto do legalismo é muito mais fácil de identificar. As boas obras nunca salvam e nem tampouco a ideia de ficar obedecendo à lei. Nós somos salvos, por isso praticamos a lei, e não praticamos a lei para sermos salvos. É o básico. Continua Sproul. Quando João Batista veio, ele veio na imagem profética. Ele passou um tempo vivendo no deserto, alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos. Ele era um asceta. Asceta é aquela pessoa que exime-se de comer, né? Pratica uma alimentação muito rígida, austera, né? E ele não via comida como algo a se banquetear. Ele era dado à abnegação e ao ascetismo para concentrar sua mente criticamente nas coisas de Deus e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Assim, para João Batista e seus discípulos, o jejum era uma experiência frequente. Em outras passagens das Escrituras, aprendemos que os fariseus criticaram a abnegação de João e, ao mesmo tempo, acusaram Cristo de ser um beberrão. Isso está em Lucas 7, 33 e 34. De qualquer forma, os fariseus eram ultraconservadores, mas zelosos em conservar suas próprias tradições. Então, é importante mostrar, né, que Sproul, com muita categoria, apresenta aqui dois aspectos do legalismo. Só existem esses dois? Não só existem esses dois. Sproul, ele vai criando um certo tipo de sequenciação. Então é possível fazer isso e não há nenhum problema com isso. Então eu vou aqui contar 3 maneiras de agradarmos a Deus segundo esse texto. Tranquilo, até para organizar a narração, para que a pessoa do auditório não se perca. Estou na primeira, segunda, terceira, isso é para auxiliar. Então não há nada, mas não que isso se esgote. Então ele cria uma certa categorização de primeira e segunda, mas não necessariamente só existem essas ou essas são as melhores, né? Ele vai intensificar mais sobre tradições. Ele sabe que está entrando num terreno perigoso porque ele está criticando tradições. Ele vai se defender agora na seção 2. Quando conservar e quando mudar. Devemos ter cuidado, pois o Novo Testamento fala de outra tradição. Jesus critica duramente o tradicionalismo dos fariseus, mas quando chegamos à era apostólica, o apóstolo Paulo fala com ternura e devoção sobre o que ele chama em grego de paradoses, que ele recebeu e instruiu seus leitores a transmitir a todos. Paradoses é a palavra grega para a tradição e significa transferência de um para o outro. Existe uma tradição piedosa, a tradição apostólica, que deve ser mantida e guardada em todas as épocas da igreja. Conheço pessoas que amam tudo que é antigo e não têm espaço para mudanças em suas vidas. Elas pensam, se é novo, não pode ser bom. Essa é a atitude delas. São tenazes em seu conservadorismo. Por outro lado, há pessoas que acreditam que nada pode ser bom a menos que seja novo. O antigo está sempre fora de moda e ultrapassado, como acreditavam os filósofos que se reuniam no Areópago de Atenas ou no Areópago de Marte,
Como Paulo nos conta, eles estavam lá para discutir o que era novo. Vemos essa maldição sobre a igreja o tempo todo, onde estamos sempre recebendo novos insights e novas teologias que surgem para desafiar a ortodoxia cristã clássica. Se você não gosta da moda liberal de hoje, espere 5 anos, ela vai mudar, porque as pessoas estão ocupadas tentando descartar a tradição bíblica clássica e verdadeira e substituí-la por outra. É preciso muito discernimento, sabedoria e conhecimento das coisas de Deus para saber quando ser conservador e quando ser aberto. Se você é conservador como eu, devemos sempre nos perguntar o que estamos tentando conservar e por quê. Não me importo nem um pouco em preservar tradições humanas só porque são tradições, mas me importa em preservar a tradição bíblica e a apostólica e aquelas tradições que surgiram ao longo de 2000 anos de história da igreja, que foram usadas por Deus para servir a tradição apostólica. É importante aqui essa sessão, e eu creio que não é ainda, eu acho, ponto alto, porque é um texto muito rico, mas é um dos pontos mais fortes desse sermão. A ideia de que há tradições e tradições. Então, geralmente nós pensamos na tradição como se fosse uma única coisa, algo que recebemos dos nossos antepassados. De fato, mas nós precisamos perguntar quais são esses antepassados. O Sproul está diferenciando. Existem os antepassados bíblicos, que são autoridade, como os nossos pais apóstolos. Eu me refiro ao colégio apostólico deixado por Cristo, o Novo Testamento. Nós somos uma igreja apostólica, porque cremos e mantemos a doutrina dos apóstolos. Mas existem também outras tradições, os fariseus também tinham as tradições. Então, ele está ainda entrando por uma seara bastante rica, com com um raciocínio bastante afiado, comparando tradições, e também nos desperta a pensar nos nossos tradicionalismos. Ele também se coloca como um conservador, ele não explica o que é. O entendimento aqui é que o conservador é um conservadorismo lato, é alguém que não é muito dado a mudanças. Até então, a igreja, não só a igreja, mas as grandes instituições, elas precisam ser conservadoras in natura, ou constitutivamente conservadoras. Caso contrário, nós não teríamos nenhum tipo de segurança. Pensemos nas leis. Se elas mudassem a cada semana, como é que nós poderíamos fazer as coisas? Então, a legislação, quanto mais antiga, mais segurança jurídica traz para qualquer um que for usar dos seus recursos. Agora, se a lei está sempre mudando, cria insegurança. Haja visto as questões econômicas do nosso mundo nesta época, onde as tarifas estão de um dia para o outro mudando e ninguém mais sabe o preço das coisas. Esse é o caos econômico. Agora, traga isso para o comportamento nosso. Uma coisa que não é mais correta ontem e agora ou é ou vice-versa. Ficaríamos todos inseguros. Então, ele está citando aqui um conservadorismo da vida, né? Um conservadorismo mais posicional. O que eu quero dizer com isso? Que é mais uma posição de temperamento, né? Não vamos ser conservadores, vamos manter. Mas pode mudar isso? Convença-me e aí nós mudamos. Será que traz algum benefício? Olha, nós podemos ter um carro e gostarmos dele, não há nenhum problema com isso. Mas se aparecer um carro novo com preço melhor, que a família se adapte, olha, por que não? Então, eu acho que o conservadorismo deve estar a serviço de outra finalidade. Não pode ser uma finalidade em si mesma. Esse é o pensamento do Sproul, um conservadorismo mais pragmático. Agora ele vai entrar para uma sessão mais teológica, símbolos, sombras e coisas eternas. Aqui acho que a nossa atenção tem que redobrar. Nós já vimos esse assunto antes, mas ele vai tocar de uma maneira homilética, ou seja, dentro da comunicação da pregação. Então diz ele, voltemos ao conflito entre Jesus e os fariseus. Como Jesus respondeu à pergunta? E você, seus discípulos? Em outras palavras, Jesus perguntou aos fariseus, que horas são? Note a pergunta, vou ler de novo. Em outras palavras, Jesus perguntou aos fariseus, que horas são? Eles não usavam relógio de pulso, nem os carregavam consigo. Mas Jesus não estava perguntando que horas eram. Ele estava perguntando que horas eram em termos da história da redenção.
A Bíblia foi escrita ao longo de milhares de anos. A revelação divina de si mesmo e de seu plano de redenção e salvação foi gradual e progressiva, começando em Gênesis, examinando-se pelos profetas e por todo o Antigo Testamento, onde Deus acrescentou novas informações sobre o reino que estava por vir. Ele estabeleceu festas a serem celebradas, a Páscoa, o dia da expiação, a festa das semanas e a festa das colheitas. Todas essas coisas não se cumpriram por si mesmas. O Novo Testamento nos diz: o sangue de touros e bodes não pode remover pecados. E, no entanto, havia esse procedimento elaborado no Antigo Testamento de sacrificar animais no dia da expiação. Essas coisas eram sombras do que estava por vir, eram símbolos que apontavam para além de si mesmos, para o que viria na plenitude dos tempos. Quando o sacrifício final fosse feito e a expiação final fosse oferecida, essas sombras seriam então descartadas. Hoje em dia, há pessoas que querem pegar todo o Antigo Testamento e trazê-lo para a Nova Aliança, e depois há pessoas que dizem que o Antigo Testamento está totalmente obsoleto. Elas não se importam nem um pouco com ele, e tudo o que importa é o Novo Testamento. Não. Existe uma relação íntima entre a revelação do Antigo Testamento e o que nos é dado na Nova Aliança. Há um senso de continuidade eterna entre as coisas ensinadas na revelação de Deus do Antigo Testamento e o que nos chega ao Novo Testamento. Ao mesmo tempo, há coisas que passam e são abrogadas. A lei cerimonial e as leis alimentares do Antigo Testamento foram anuladas. A lei moral de Deus, não. Muito bem, meus irmãos. Então, aqui é um texto bastante teológico. E o sentido disso é mostrar que, embora nós tenhamos as Escrituras Sagradas e que devemos lê-la, nós também precisamos estar conscientes dos arcabouços teológicos que nós assumimos para nós mesmos, com os quais nós vamos interpretar o que estamos lendo de forma quase automática. Essa mecânica que é mais difícil, porque por ler ou decifrar letras e palavras é uma leitura mais simples. Agora, quando eu começo a olhar e dizer, bom, vamos ler o texto de Ruth de Boaz, no livro de Ruth, e entender como eram feitas essas questões de etnia, de como elas tinham importância, e de como no Novo Testamento isso não tem, isso é um salto muito grande. Então, o que o Sproul está dizendo é que os textos da Bíblia precisam ser interpretados dentro da história da redenção, é preciso entender onde esse texto se situa. Então não adianta dizer está na Bíblia, precisa saber como é que está e como se pode interpretar dentro da história da redenção. Então a história da redenção é apresentada como uma chave de interpretação, ou seja, eu preciso entender, eu devo olhar para o Antigo Testamento como sombra, e nem isto significa que eu desqualifico, não é isso, é uma progressão, é gradual, há uma continuidade. Sim, assim os presbiterianos trabalham. Os pentecostais, arminianos, não. Eles vão entender que há uma descontinuidade. É por isso que eles ficam balançando bandeira de Israel, porque para Israel é uma realidade que ainda se faz presente, porque eles cingem, eles acreditam na descontinuidade. Deus para Israel, Deus para a igreja. Não, nós entendemos que Deus é para o seu povo e a Bíblia é a história do povo de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Depois a gente volta nisso, tá? As perguntas. Quarta sessão, o noivo chegou. Jesus entendia a história da redenção, mas os fariseus não. Jesus respondeu à pergunta sobre que horas eram, dizendo: quando há festa de casamento, os amigos do noivo não jejuam, quando o noivo está presente. Quando o noivo chega, o jejum termina. Quando o noivo chega, é hora da festa. Jesus estava falando de si mesmo. Assim como Israel era a noiva de Deus no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento é a noiva de Cristo. E ele é o noivo prometido séculos antes. Agora, ele está aqui. Ele estava dizendo: quando o noivo está aqui, vocês não jejuam, não choram, não rasgam suas vestes, vocês se alegram, dão festa. Mas os fariseus não sabiam que horas eram. Os fariseus não entendiam. E daí seu espírito crítico naquele momento. Jesus continuou: chegará o tempo em que o noivo será tirado, e então os amigos do noivo jejuarão, referindo-se à sua execução ao final e sua encarnação e ministério terreno.
É por isso que na igreja primitiva, após a partida de Jesus, houve um grande reavivamento do jejum voluntário entre os cristãos. Em tempos de perseguição, quando os cristãos eram lançados aos leões e sofriam, seus companheiros de fé oravam e jejuavam por eles, enquanto suportavam condições perigosas. Muito bem, o que ele fez, né? O Sproul? Ele usou uma metáfora, né? uma ilustração, que é a ideia de que oração, e usou ela como se fosse um tipo de pivô, e fez uma leitura, não é bem uma leitura, mas ele fez uma aproximação daquilo que os fariseus estavam fazendo. Por eles desconhecerem a história da redenção, eles não conseguiam ver Jesus como o cumprimento. Eles eram muito míopes em relação à pessoa de Jesus Cristo, porque desconsideravam, haja vista, quando Jesus Cristo disse que viu Abraão, e eles disseram: como você fez isso? Uma vez que se você não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão. Então eles tinham uma interpretação literal daquilo que Jesus falava, enquanto que Jesus estava dizendo era sobre o seu ser, o ser de Deus, o ser das promessas que Abraão teve acesso lá ainda nos primórdios. Vamos agora para a última sessão, e esta é realmente a mais trabalhosa, porque nós vamos entrar num equilíbrio entre explicação teológica e explicação de um rito, de uma mecânica culinária que envolve uma etnia antiga, e isso precisa ser explicado de uma forma detida para a gente entender. E o Sproul faz um bom trabalho aqui. Então vamos ver a seção 5, odres de vinho estourando. Esse é o título. Para explicar melhor o conceito, Jesus contou duas parábolas simples sobre o pano e o odre. Ele disse: eu sei que vocês fariseus não são alfaiates, mas vocês deveriam saber algo básico sobre costura. Se vocês têm uma calça e rasga um buraco nela e quer remendá-lo, você não pega um pedaço novo de uma calça nova, você não corta a calça nova e tenta adicionar um pedaço à calça velha, sem encolhê-la. Se você costurar um pedaço de tecido que ainda não encolheu na peça velha, o remendo encolherá quando você tentar lavá-lo. Quando encolhe, ele puxa os fios e o buraco na sua calça, antes de remendá-lo, ficará pior do que quando começou. Não sei com que atenção os fariseus ouviram a primeira ilustração de Jesus, mas tenho certeza de que prestaram atenção à próxima, porque agora ela tocava em algo importante para eles: o vinho. Jesus deu esta ilustração: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser deposto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, deseja logo o vinho novo, pois diz: o velho é melhor. O velho é melhor, a menos que você acredite, como muitos cristãos dos Estados Unidos, provavelmente a única nação do mundo a acreditar nisso. Infelizmente, Sproul estava errado, mas ele vai continuar a explicação. Que eles não faziam vinho na verdade da Bíblia. Essa ideia foi inventada não por exegese, mas pela empresa de suco de uva Velk. Quando ouço alguns dos meus amigos dizendo que o que eles chamavam de vinho na Bíblia não é realmente vinho, eu me pergunto que Bíblia que eles estão lendo. Aqui está um exemplo claro. Quando o pobre Noé construiu uma vinha, produziu vinho e bebeu demais, ele se embriagou. Ele não se embriagou com suco de uva. Vemos isso ao longo da história da Bíblia. Está dizendo o fato de que algumas pessoas adotam a ideia de que na Bíblia não tinha vinho que eles tomavam na suco de uva. Isso não é correto, essa interpretação não é correta, não só nesse texto não é, mas em várias vezes, né? Dá para se perceber que se tomar vinho se embriaga. Mas existe uma corrente, não sei nem como chamar essa corrente, que acredita que o suco de vinho é melhor. E ele está dizendo: isso é errado, isso não é bíblico. O bíblico é beber vinho, ponto. Se não vamos beber ou não, isso é outra questão, mas não podemos deturpar o texto. O texto fala vinho, é vinho mesmo, vinho com fermentação alcoólico. Ele vai continuar. Nesta ilustração, Jesus disse:
Quando vocês tomarem vinho novo, não coloquem odres velhos. Por que não? Os odres velhos, feitos de pele de cabra ou de ovelha, foram esticados porque o vinho que estava neles continuava a fermentar e a esticar a substância sintética até seu limite. Jesus estava dizendo que se você colocar vinho novo no odre velho, esse vinho novo começar a fermentar e no processo de fermentação os gases lá dentro se expandirem e esticarem os odres velhos que já foram esticados, então, se você colocar vinho novo lá, você vai perder o odre, porque ele vai esticar mais ainda e vai estourar, né? Vai perder o vinho. Você coloca o vinho no odre para mantê-lo e preservá-lo para que você possa carregar para apreciá-lo. Se você colocar vinho novo dos odres velhos, você vai perder tudo. Estou mudando um pouco a redação. Então, o que você faz? Jesus deu a resposta. Se você tem vinho novo, precisa de um odre novo. Se você colocar vinho novo em odre novo, o odre poderá se expandir enquanto o vinho fermenta. E você não perderá nem o odre nem o vinho. Quando terminar, você não dirá: bem, o vinho velho era bom, mas não estou interessado no novo. O vinho velho era bom porque foi fermentado, e é por isso que é bom. Ou seja, o vinho velho aqui é uma expressão que se refere não essa prática do sommelier, né? Esse é o nome? Sommelier de vinho? Não é esta a ideia que os textos não estão recomendando nós fazermos aqueles armazéns e deixarmos para saborear, esta é a safra de tal ano. Não é esta a indicação, mas simplesmente que o vinho velho é um vinho que está melhor, já foi fermentado e por isso é bom para tomar. Ele terminou seu processo. O vinho novo ainda está em processo de fermentação. Então não é uma ideia moderna que nós temos de tomar vinhos devido às suas safras, mas que o vinho concluiu o seu processo. O que Jesus estava dizendo é simples: você não pode pegar o reino de Deus e a vinda de Jesus e simplesmente colocá-los em cima das tradições dos fariseus. Não vai se encaixar. Algo novo estava acontecendo. Havia uma nova aliança. Sim, ela se baseava na antiga, mas não podia ser totalmente absorvida pela antiga. Você precisa ter um novo aspecto se quiser se encaixar na nova aliança. E por extensão não pode ter Cristo e espremê-lo em sua vida antiga e esperar que isso funcione. Muito bom texto, extremamente equilibrado, que sermão agradável, bem construído. Nós temos aqui não apenas um sermão que tem sessões iguais em relação a tempo, mas de conteúdo. Então nós encontramos conteúdos teológicos disseminados, questões técnicas, questões culturais. Olha, poucos sermões têm essa tamanha qualidade, sem apelos de sentimentalismo, foi um raciocínio simples, claro, muito bom sermão. Sobre apenas uma questão, para nós fecharmos essa questão do texto, né? Ele vai ter uma sessão que eu acabei não colocando acerca do cristão carnal. Ele vai dizer que algumas pessoas acham que um cristão que bebe vinho é carnal, né? Isso nos Estados Unidos, ele diz que houve muito embate. Eu acabei retirando, mas aqui nós não vemos isso, não existe essa figura do cristão carnal. Cristão é cristão, carne é carne. Ou a pessoa se converteu ou não se converteu, não existe meio termo, não existe um cristão incrédulo, não faz sentido, ou é cristão ou é incrédulo, né? Então, para justificar as pessoas que bebem vinho. Há uma outra questão, quando formos discutir questões modernas é preciso tomar cuidado. Vou dar um exemplo, alguém coloca lá na internet: pena de morte é bíblica, deveremos fazê-la. Essa não é uma análise justa. Nós precisamos entender que todo o sistema judicial do Antigo Testamento era um sistema judicial retributivo. Você roubava alguma coisa, você devolvia o quíntuplo. Você tinha multa, você tinha reparação, olho por olho, dente por dente. Ou seja, você prejudicava o dente de alguém, você tinha que retribuir, você tinha que restituir, essa é a ideia. No Novo Testamento, nós já temos a ideia de cerceamento de liberdade. Isso é diferente do pensamento judaico, ou seja, você fica preso por um determinado tempo. No judaísmo não tinha isso. Você tinha liberdade. As pessoas ficavam presas nas cidades de refúgio porque a pena estava em suspensão por causa de um conflito de interesses. A família queria matar uma pessoa que
não queria ser morta porque tinha feito uma morte de forma não dolosa, mas acidental. E a pessoa ia para a cidade de refúgio para os parentes não matarem. E lá ninguém podia matar ninguém. Então era o único evento bíblico de um cerceamento de liberdade para a preservação da vida. Isso é novo, então, essa ideia de cerceamento de liberdade por pagamento de pena. Isso é o Império Romano que vai trazendo ao Novo Testamento. Então a pena de morte, não estou dizendo que sou contra nem a favor, só estou dizendo que para discutir assuntos como esse é preciso entender que há dois planos de diferença e há um trabalho teológico aí, não é só responder segundo os nossos humores. Que Deus nos ajude e que nos dê a análise, condições de analisar o texto e as perguntas que são feitas em nosso dia. Amém.